ao Historizando. Nós vamos continuar hoje a série sobre colônia, falando sobre bandeirantismo e mineração. Mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Noslen, um professor sensacional de português, gramática, redação, enfim, tudo que você precisa saber sobre linguagens e redação para passar no Enem, para passar nos vestibulares, concursos, também para se dar bem na escola. Já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Para falar sobre bandeirantismo e mineração, a gente tem que falar de uma região muito importante no Brasil colônia, que é São Vicente. São Vicente, a princípio, foi uma das capitanias que, digamos, deu certo. Porém, devido à distância com relação ao Nordeste, o açúcar em São Vicente acabou caindo de produção e eles tiveram então que ter outras atividades econômicas para sustentar a capitania. E aí é que começa o bandeirantismo. Vão ser então entradas no interior do país com vários objetivos. Um deles seria então a captura de indígenas para escravizá-los. Devido às invasões holandesas que aconteceram no século XVII no Brasil, muitos dos escravos que chegavam na colônia iam direto para o Nordeste devido então a esse monopólio holandês durante esse período. Logo, muitos ficaram sem escravos na capitania de São Vicente e aos arredores. Por isso, os bandeirantes entravam na mata em busca de indígenas para escravizá-los. O nome dessa entrada específica para escravização indígena são as bandeiras de apresamento. E essas bandeiras vão, inclusive, destruir inúmeras missões jesuíticas. Você lembra quem são os jesuítas? Jesuítas são aqueles que chegaram no Brasil para catequizar os índios. Devido então à Contra-Reforma, esses jesuítas querem expandir a fé católica para outros lugares. E a América vai ser um dos mais queridos nesse sentido. Logo, os jesuítas vão catequizar os índios e vão proibir a escravização indígena. Por isso, os bandeirantes e os jesuítas vão entrar em conflito direto. Mas não é só de escravização indígena que vivem os bandeirantes, pois existiam também as entradas e as bandeiras de prospecção. Essas bandeiras eram para a busca do metal precioso. Porque eu não sei se vocês lembram, mas desde o período pré-colonial, os portugueses já buscavam o metal precioso no Brasil. E se tinha a esperança de encontrar, porque os espanhóis na América Espanhola já encontraram de primeira. Então, essas bandeiras de prospecção muitas vezes tinham patrocínio da coroa, chamadas de entradas reais. A coroa, então, patrocinava esse grupo de bandeirantes para que eles conseguissem achar o metal precioso. E conseguiram. No final do século XVII, na região de Vila Rica, o que hoje é conhecido como Ouro Preto, se encontra os primeiros metais preciosos. Graças a essa descoberta, se tem então um número muito grande de imigrantes vindo para a região então de Vila Rica, de São Vicente, para então explorar esse ouro. Nós temos tanto portugueses saindo lá de Portugal e vindo para a colônia brasileira, tanto pessoas da colônia de outras regiões chegando na região de São Vicente. É muito importante ressaltar que os bandeirantes têm um papel importantíssimo na questão de interiorização do Brasil, porque foram eles que descobriram inúmeras regiões do interior do Brasil e que vão adentrar o Tratado de Tordesilhas, ultrapassar esse tratado, promovendo inclusive um alargamento das fronteiras da colônia brasileira, que lá em 1750 vai ter outro tratado que a gente vai ver no próximo vídeo. Outros dois tipos de entradas que os bandeirantes realizavam eram as monções e o sertanismo de contrato. As monções seriam busca por metais preciosos através dos rios. Já o sertanismo de contrato seria quando os bandeirantes adentrassem a mata procurando escravizados fugidos. Um dos casos mais emblemáticos é a questão do Quilombo de Palmares. Se contratavam então esses bandeirantes para buscar essas regiões em que os escravizados se escondiam. Um detalhe crucial sobre o bandeirantismo agora com relação à historiografia, o como a gente conta a história desse bandeirante,
é que muitas vezes o bandeirante é visto como um herói, é só ir na cidade de São Paulo, tem até mesmo um monumento para eles. Porém, na verdade, eles não eram portugueses e sim mestiços e tinham costumes muito mais próximos dos indígenas do que dos próprios colonos portugueses. Acontece, inclusive, um conflito entre bandeirantes e os portugueses que vieram explorar o ouro, que é a chamada Guerra dos Emboabas. No próprio Enem, com essa imagem aqui, a gente consegue perceber como o bandeirante foi visto como um herói e é visto muitas vezes até hoje. Essa imagem é da Revolução de 1932, então já no século XX, mas que usa a figura do bandeirante como uma figura forte, imponente e uma representação digna de um paulista. Com a descoberta do ouro em 1702, a coroa portuguesa cria a Intendência das Minas. É um órgão administrativo na colônia para tomar conta dessa exploração. Afinal de contas, é a primeira vez que Portugal, de fato, encontra ouro na colônia brasileira. Por isso, ele vai tentar, ao máximo, proteger essa exploração. Essa intendência vai ser responsável, então, por inúmeros aspectos, como, por exemplo, a distribuição de datas. As datas são lotes de terra na região mineradora e que, quanto mais escravos você tinha, mais datas você recebia. Logo, você tem mais condições, então, de explorar esse ouro. Por isso, tome cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam que no período da mineração de São Vicente você tem muitas oportunidades de crescimento. Claro que existe, porém não é tanto assim, já que você precisava de um número alto de escravos para ter um número alto de regiões na questão mineradora. Essa intendência também recolhia os impostos. O mais conhecido é o quinto, que seria 20% da quantidade de ouro que você conseguia recolher, e também tinha vários outros, como por exemplo os impostos de entrada. Para você entrar na região mineradora, você tinha que pagar o imposto. Agora, graças a um número grande de contrabando, inclusive a tal da história do Santo do Pau Oco, existia também um contrabando de ouro em pó, de várias questões. Você tem em 1720 a criação das casas de fundição. Essas casas de fundição, para evitar o contrabando do ouro, fundiam o ouro, então derretiam esse ouro, transformavam em barras e colocavam o selo da coroa portuguesa. Claro que quando você recebia essa barra, já tinha se recolhido o quinto, os 20% desse ouro. Na região mineradora, isso vai causar um grande problema, porque também nessa mesma época você tem a revolta de Filipe dos Santos, uma revolta contra essa cobrança de impostos alta e contra a instalação dessas casas de fundição. Em 1750, no mesmo período do Marquês de Pombal, a gente tem uma maior fiscalização ainda na região mineradora. E por isso a criação de duas novas regras, a finta e a derrama. A finta seria uma quantidade anual de ouro que a colônia deveria pagar à metrópole. Então se estabelecia uma quantidade anual. E caso não chegasse nessa quantidade anual, se teria a derrama. Derrama seria uma cobrança forçada desse imposto, inclusive com invasão de casas, pegando todas as coisas de valor que tinha então naquela região mineradora. Claro que essa ameaça de derrama vai causar uma insatisfação enorme na região das Minas Gerais. E em 1789 a gente tem a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, justamente contra essa alta de impostos e a cobrança da derrama, e dessa vez como uma revolta separatista. Logo, na Inconfidência Mineira eles queriam se separar da coroa portuguesa e até mesmo do Brasil, porque eles queriam a independência da região das Minas. Ainda sobre região mineradora, a urbanização vai crescer bastante. Por exemplo, em Vila Rica, Mariana e a região de Sabará. Essa urbanização vai promover diferentes atividades. Por exemplo, a questão do comércio intercolonial, que não era normalizado anteriormente, mas devido à alta urbanização e à alta rentabilidade da região mineradora, o comércio vai crescer. Mesmo porque é preciso um abastecimento, já que a região das Minas estava localizada no interior e não no litoral. Por isso há uma dificuldade em chegar então o alimento na região das Minas. Logo, esse alimento vai ser muito mais caro. Além de ter como moeda circulante muitas vezes o ouro, você tinha uma distância ali significativa com o litoral. Por isso a coroa se preocupava bastante
com talvez crises de abastecimento e permitia esse comércio intercolonial na região das minas. Muitas vezes as fazendas ao redor da região mineradora lucravam muito mais do que muitas pessoas que tentavam recolher o ouro na região das minas, porque esse preço alto do alimento vai fazer com que essas fazendas lucrem bastante. Com relação ao trabalho na região mineradora, justamente por ser uma região mais urbanizada, é que a gente vai ter diferentes tipos de trabalho, mas é claro, predominando a mão de obra escrava. Só que esse escravo tem também diferenças por estar numa região urbana, como por exemplo o escravo de ganho. Escravo de ganho vai ser aquele que vai realizar alguma atividade na região urbana, como por exemplo comércio, pequenos reparos, um artesão, e aí ele vai conseguir ganhar alguma coisa ao final do dia, porque ele dava o lucro para o seu senhor e muitas vezes o seu senhor dava um pouco desse lucro para o escravo sobreviver àquele dia. Como eu já disse nesse vídeo, há uma falsa impressão de mobilidade social, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa tendo acesso a essa questão do ouro, ela ficaria facilmente rica. Não necessariamente acontecia, só que com certeza, em comparação ao engenho, a questão do açúcar, a mobilidade social era sim um pouco maior. Devido a técnicas rudimentares dessa exploração do ouro, já no final do século XVIII o ouro entra em crise. Juntamente com a Inconfidência Mineira já se tinha essa crise do ouro, por isso a necessidade da cobrança da derrama. Logo, a exploração do ouro na região das minas, por ter técnicas muito rudimentares, como a questão do ouro de aluvião, que seria um ouro de superfície, não se consegue manter essa exploração com alto rendimento por muito tempo. Mas existia também a região dos diamantes, que era o Arraial do Tijuco, em 1729. Essa região, por ter então vários diamantes, a coroa portuguesa vai ficar muito mais próxima para evitar o contrabando. Logo, ela proibia a entrada e saída dessa região, a não ser por autorização. Assim, foi criado em 1771 a Real Extração, que é justamente o controle na entrada na região dos diamantes, hoje inclusive conhecido como Diamantina. Essa Real Extração vai durar até o Segundo Reinado. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio, caso vocês queiram vir aqui gravar com eles ou editar com eles. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Não esquece de conferir a plataforma do professor Noslen. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo.